Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. No Evangelho de hoje, vemos, mais uma vez, Jesus lidando com a incredulidade dos judeus que não aceitam sua palavra, menos ainda sua condição divina, a ponto de dizer que ele tem um demônio e até pegam em pedras para atirar nele. Esta constante incompreensão e rejeição do povo judeu antecipa o destino fatal, a morte, que espera Jesus. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, a frase mais impactante do texto de hoje é essa: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Guardar a palavra do Senhor, não somente ler a Bíblia ou fazer alguns momentos de oração, mas também vivê-la. Guardar a palavra de Deus é confiar nele, ser fiel a ele. Esta palavra que diz que tu és filho de Deus. E que fala também o que has de fazer: viver como Jesus, amar a teus irmãos, reconfortar os que se aproximam de ti, ser compassivo e misericordioso. Essa fé em Deus, que traduz em obra, não se acaba com a morte. Esse viver com Cristo abre diante de ti um horizonte eterno. Se vives em Jesus, se permaneces nele, viverás também para sempre com ele. Esse não é um pensamento abstrato, senão muito concreto. Esse viver em Cristo é força real em tuas provas e sofrimentos de hoje. É um chamado muito radical a que console e ajude a teus irmãos, especialmente aqueles que hoje pensam que o céu está fechado. Também leve consolo àqueles que têm perdido entes queridos, porque esse mesmo Jesus em quem tu vives te diz que é a ressurreição e a vida. Estando unido a Ele, a palavra feito carne, nem a prova, nem o sofrimento, nem a enfermidade, nem mesmo a morte poderá contigo e com os teus. Crês na palavra de Deus que é viva? Vives como alguém que crê na ressurreição? Vives como ressuscitado? Em segundo lugar, Jesus é o Filho de Deus, que conhece o Pai em intimidade e em profundidade. Ele não é um impostor, não fala por ouvir dizer, não nos diz coisas inúteis. Ele não mente, ele conhece a Deus e realiza sua obra.
Ele nos diz hoje: eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Tanto é assim que diz Jesus sobre Abraão, o pai dos crentes e do povo judeu: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Portanto, tua fé não é do talvez, do pode ser ou não. Não crês em algo improvável, senão na verdade e na vida. Ela te revela quem és, qual é o sentido de tua vida, qual é teu destino e que, além disso, transforma teu dia a dia. Faça, portanto, uma profissão de fé que muda a tua vida. Diz a Jesus: sei bem quem és, o Filho de Deus vivo, e sei bem em quem confio. Em terceiro lugar, diferente do que alguns afirmam, Jesus não é um filósofo, um sábio ou um profeta a mais. Se cremos no testemunho do Evangelho, vemos que Jesus tem uma pretensão muito maior, uma pretensão infinita. Ele se define como o Filho de Deus. Não é um entre outros. No texto de hoje, ele exclama algo que deve ter sido brutal para os judeus que o escutavam. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Com esta frase, ele está afirmando a sua pré-existência. Quer dizer que ele existia junto de Deus antes que Abraão e que, portanto, é superior a Abraão. Vemos claramente a mensagem e as palavras de Jesus. Ele é o Filho de Deus em quem apostamos tudo. Com razão, diz o Concílio Vaticano II, em Jesus, o Verbo encarnado, se esclarece o mistério do homem. Ou seja, o teu mistério, teu sentido, encontra plena luz em Jesus e somente nele. Olhe para ele e verás o que és e o que ele está te chamando a ser e a fazer. Que esse Evangelho te leve a confessar a Jesus como Filho de Deus, a manter com ele um trato pessoal na oração, de confiança e fidelidade, e não somente de ler ou ouvir sua palavra, senão torná-la viva em amor a Deus e aos irmãos. Senhor Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Em Ti descubro o sentido da minha existência, meu passado, meu presente, meu futuro. Leva-me pela mão, guia-me e ajuda-me a cumprir a Tua vontade e a ser fiel à Tua palavra.